Quero conversar com vocês hoje à noite, meditarmos juntos sobre uma palavra: comprometidos. Comprometidos com Jesus. E começo essa reflexão com algumas perguntas. Por exemplo, você conhece pessoas que evitam assumir compromissos? Sim ou não? Eu conheci um rapaz certa vez. Ele foi noivo 5 anos de uma menina e não conseguia casar com ela porque ele tinha um problema que ele trazia dos seus pais. A falta de comprometimento entre os pais fazia com que ele gerava um problema naquele relacionamento com a sua noiva. Depois acabou e passou algum tempo, ele noivou de novo e ali estava já há 2 anos, enrolando a menina, e foi preciso conversar com ele sobre comprometimento, sobre ressignificar a mente. Bem, eu e você, nós conhecemos pessoas que por vezes não assumem compromissos, ou quando assumem, não levam os compromissos até o fim. Isto é natural, isso acontece todos os dias. Acontece na sociedade, o funcionário para com o empregador, os votos que uma pessoa assume com outra e de repente ela muda os votos no meio do caminho, não cumpre com os seus compromissos, os seus deveres, mas isso acontece também com Jesus. Todos os dias nós vemos pessoas dizendo se comprometer com Jesus, mas à medida que a caminhada da fé vai sendo conduzida, elas vão deixando Jesus de lado. Elas vão deixando Jesus de lado. Bem, ao longo da última década, observando por constatação, observando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vi exatamente muito disso. Muitas pessoas que gostam das músicas que nós cantamos, muitas pessoas que gostam do ambiente no qual nós estamos inseridos, muitas pessoas que gostam das atividades da igreja, dos programas, das pessoas que aqui se reúnem, muitas pessoas que gostam do ambiente para os filhos crescerem. É um ambiente seguro, é um ambiente que vai privar os filhos de determinadas ações, atitudes aí fora. Mas muitas pessoas que estão apenas interessadas, não querem assumir um compromisso real, nunca assumiram um compromisso com Cristo Jesus. Então, tal qual existe na sociedade uma quebra de compromisso para com o seu cônjuge, para com seus filhos, para com seu empregador, é cada vez mais comum dentro da igreja a falta de compromisso para com o nosso Senhor. E por que isso acontece? Porque o compromisso, ele é um vínculo muito maior do que um mero interesse. Sabe aquele tempo da paquera, do interesse, que um fica olhando para o outro e tal? A mesma coisa, tem gente que vive assim, essa paquera a vida inteira dentro da igreja. Simplesmente é uma paixão, mas não tem um compromisso com Jesus. Então é um compromisso muito maior, o compromisso é um vínculo muito maior do que um mero interesse. Ele está ligado justamente a gente seguir Jesus, obedecer Jesus, abdicar das nossas vidas para viver de forma a qual Ele nos ensina, nos orienta, segundo as Sagradas Escrituras. Então, o compromisso ele vai muito além de simplesmente um mero interesse. E aí eu faço a indagação, antes da gente orar e pedir ao Senhor que Ele ministre essas noites aos nossos corações. Eu faço essa indagação a você. Você hoje poderia dizer que você é uma pessoa comprometida com Jesus? Você poderia dizer que você é uma pessoa comprometida com Jesus ou, quem sabe, é apenas um telespectador dominical? É apenas uma pessoa que gosta das atividades, gosta dos programas, mas não tem uma vida de relacionamento para com o nosso Senhor. Vamos orar e deixe Jesus falar com você essa noite. Senhor Jesus, nós estamos reunidos em Teu nome na Sua casa e rogamos a Ti que por meio dessa reflexão hoje à noite, o Teu Espírito Santo possa tocar corações e possamos, ó Deus, ver pessoas sendo quebrantadas, tocadas para assumir um compromisso real e genuíno para com o Senhor.
que não venhamos a mais ter meros telespectadores, pessoas interessadas, mas possamos ser uma igreja conhecida como pessoas comprometidas, verdadeiros embaixadores do Rei. É a minha oração e clamor em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, Deus espera do Vinícius, Deus espera do Aurélio algo muito maior do que um mero interesse. Ele espera que de Vias nós sejamos seguidores. E seguidores vêm, como é que eu posso dizer? Seguidores é aqueles que obedecem, que segue, que anda de acordo com o seu mestre. Então, Deus espera do Vinícius um compromisso muito maior do que um compromisso que é tido na sociedade aí fora. Qual o compromisso da sociedade aí fora? Eu pagar as minhas contas em dia, eu ser fiel à esposa, um compromisso de eu cuidar das pessoas com mais idade, um compromisso de eu ter compaixão, de eu ter graça para com as pessoas, e por aí vai. Tudo isso está tudo certo, mas Deus espera muito mais de um compromisso meramente social dos seus filhos. Deus espera que a gente siga os seus passos, que a gente respeite os seus princípios, que a gente observe os seus decretos. Afinal, esse compromisso social toda e qualquer pessoa pode fazer. E cá entre nós, muitas vezes, fazem melhor do que nós, filhos de Deus. Muitas vezes, respeito melhor pai e mãe, respeito melhor um empregador do que aqueles que são filhos de Deus. E por que isso acontece? Porque, às vezes, nós estamos de Vias aqui dentro, reunidos, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, buscando aprender mais da palavra de Deus, mas lá fora não praticamos. Lá fora, literalmente, fazemos tudo o oposto, o contrário daquilo que está revelado a nós nas Sagradas Escrituras. Ou seja, estamos aqui dentro, mas nunca assumimos um compromisso com o Senhor. Estamos aqui dentro, mas como mero telespectadores, pessoas interessadas em receber algum benefício, interessadas em estar num ambiente agradável, mas não em render, se submeter a vida ao senhorio do nosso Senhor. Bem, por que eu digo isso? É comum, ao longo desses mais de 10 anos de constatação, de observação, a gente fazer uma pergunta às pessoas. E a pergunta é: como está a sua vida devocional? Como está o seu culto a Deus? Como está a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra de Deus? Como que está o seu tempo de serviço ao Senhor? E a pessoa dizer: olha, não consigo, não tenho tempo, não dá, estou longe, estou afastado já faz tempo. Isso é comum. Muitas e muitas pessoas simplesmente respondem corriqueiramente isso: olha, nunca comecei a ler a palavra de Deus. Do dia que eu aceitei a Jesus até hoje, nunca fiz. Isso acontece, isso é normal, tem acontecido, mas aonde é que eu chego com isso? Até que ponto a pessoa conhece Jesus? Até que ponto ela está interessada em Jesus? Até que ponto ela é comprometida com Jesus? Bem, ao observarmos as Sagradas Escrituras, pode passar, nós temos duas situações de pessoas que estavam interessadas. Este texto, Mateus 4, 24, vai dizer ali que por toda a região ali da Síria se espalhavam as notícias acerca de Jesus. Espalhava as notícias que ele estava curando, que ele estava realizando milagres, prodígios, maravilhas. E as pessoas estavam trazendo até Jesus os seus enfermos. As pessoas estavam trazendo até ele as pessoas que estavam acamadas, os paralíticos, os endemoniados. E ele ia curando essas pessoas. Então a gente observa o primeiro tipo de interesse. Muitas pessoas estavam indo até ele porque tinham esse interesse em receber cura, libertação, a serem restauradas. Mas também a gente vê um segundo tipo de pessoas indo até ele. Pode passar? O segundo tipo de pessoa que estava indo até ele estavam fascinados com a forma pela qual ele era eloquente, com a forma pela qual ele falava, pela forma pela qual ele ensinava. Então muitas pessoas estavam indo até ele exatamente por causa disso.
Olha ali Mateus 7, 28, quando Jesus acaba de dizer tais coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Bem, assim como nos tempos de Jesus, hoje as pessoas também têm procurado a Cristo Jesus por meros interesses. Tantas quantas são as pessoas que entram pela porta da igreja, muitas vezes ansiando a cura das suas enfermidades, as curas dos seus problemas, a restauração que tanto almejam um familiar, mas tantas outras ficam encantadas com aquele ensino, admiradas. E isso tem acontecido semana após semana. Basta você observar pelas igrejas espalhadas pelas nações. As pessoas muitas vezes entrando pela motivação errada, pelo anseio errado. E aqui entra um problema. Qual o problema? Igrejas de má fé, cientes desse conhecimento, elas acabam muitas vezes cedendo o evangelho para agradar o ouvinte. Acabam muitas das vezes pregando aquilo que o ouvinte quer ouvir, para colocar ele para cima. Seus problemas acabaram, Deus vai solucionar a sua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e por aí vai. E isso tem acontecido semana após semana. Você vai prosperar, você vai isso, você vai aquilo. Só que em dado momento a pessoa não prospera. Em dado momento a restauração familiar não chega a lugar algum, o divórcio bate a porta. Em dado momento a restauração física, que a pessoa entrou pela porta almejando uma cura, não acontece. A pessoa diz: olha, esse Deus é fraco, não tem poder para curar. E a pessoa acaba saindo dali indignada com Deus, revoltada com Deus. E isso acontece porque estão interessadas nos benefícios, estão interessadas no que Deus pode fazer para com elas, mas não estão comprometidas com Ele. Fato é que tais igrejas, literalmente, num estralar de dedos, elas enchem. E aparentemente a gente olha e diz: uau, está acontecendo um avivamento naquele lugar. Mas nem sempre aquele local cheio de pessoas necessariamente é um avivamento. Às vezes é apenas um monte de ajuntamento de pessoas interessadas no benefício, na cura, no milagre, no prodígio, no ensino, interessadas no meio para que o filho tenha um ambiente seguro para crescer e por aí vai. E a indagação que fica por trás dessas igrejas é: será que elas estão unicamente inflando um rol de membresia na terra? Ou será que elas estão povoando o céu? Será que elas estão devias povoando o céu? Cá entre nós, é melhor uma igreja numa garagem com 30 pessoas comprometidas com Jesus, que vão estar no céu o dia que Jesus voltar, do que inflar um auditório com 1000 pessoas apenas interessadas. Então, será que aquelas igrejas estão povoando o céu ou apenas estão enchendo auditórios? Por que eu digo isso? Porque tal qual aquelas pessoas, quando elas não recebem o benefício, ou quando elas são confrontadas com o pecado, Jesus mesmo não curou a todos, Ele curou alguns e não a todos que foram até Ele. Quando a pessoa não recebe o benefício, quando ela não recebe a bênção, quando ela não é maravilhada pela situação, ela acaba dizendo: olha, eu vou para outro lugar, esse lugar não é bom. E acaba saindo, porque muitas vezes a pessoa não quer ser confrontada, não quer ser ensinada à luz das Sagradas Escrituras. Ela quer ser encantada pelo orador, aquele que fala bem, mas ela não quer ser instruída pela palavra de Deus. Porque quando o pastor ou o ministro ali fala acerca de pecado, acerca da justiça de Deus, fala acerca da gente ter que romper com uma velha vida e dar início numa nova vida, as pessoas simplesmente vão uma a uma
saindo. Bem, isso tem acontecido todos os dias em muitas igrejas, em muitos auditórios, porque estão apenas interessados na bênção ou interessados na reconciliação, no perdão, em alguma coisa que o Evangelho pode promover. Mas quando as tais pessoas não encontram o benefício, logo ali à frente, elas acabam se revoltando. E quando você conhece uma pessoa que passou pela igreja revoltada, você vê que há ali muita amargura, há aí muito rancor, muita ira, a pessoa carrega um sentimento pesado. E a gente vê isso em Lucas, pode passar ali, Lucas, aonde diz, capítulo 23, pessoas que estavam aos pés de Jesus, quando ele passou ali pela cura, pela libertação, pelo ensino, pessoas que andaram com ele, estavam agora, quando não contempladas, estão ali jogando pedra em Cristo Jesus. Lucas 23 vai dizer: a uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Bem, ao olharmos para esse texto, perceberemos que o mesmo povo que estava com Jesus, mas não foi contemplado com a bênção, não foi contemplado com o milagre, não foi contemplado com a dádiva, estava agora gritando em alto e bom som: crucifica-o. E isso tem acontecido dentro das igrejas, com muitas pessoas que entram pela porta, estão interessadas, não recebem a bênção, não recebem um milagre, algo sobrenatural não aconteceu na sua vida, aos olhos dela, e aí começa a gritar: crucifica-o. Semana após semana nós vemos pessoas abandonando a Deus, abandonando a fé, e isso tem acontecido corriqueiramente. Se você olhar as notícias, abrir ali as notícias, você vai ficar apavorado, espantado com a quantidade de pessoas que se diziam adoradores, ministros, que conduziam as pessoas para mais perto de Deus, que compunham músicas, hoje apostatando. A gente viu bem recentemente agora, mais uma cantora dizendo isso, apostatando a fé, largando a jornada da fé e dedicando a sua vida agora à carreira secular. E nas suas palavras, em uma entrevista, ela pegou e disse: me libertei do fundamentalismo religioso. Em outras palavras, ela estava gritando em alto e bom som aqueles jornalistas: crucifica-o, crucifica-o. Apostasias como dessa cantora, dessa menina, tem acontecido corriqueiramente no meio da igreja, porque as pessoas, muitas das vezes, estão ali apenas interessadas e não comprometidas. Estão interessadas em receber um benefício e não comprometidas. E a gente vê isso muito claramente com artistas, com cantores. O cara cantou um pouco melhor, veio uma gravadora, disse que a voz da pessoa é boa, e o cara cantou, se ele é crente ou se ele não é, não interessa. Só interessa que ele está numa igreja local para colocar como artista gospel. E aí a igreja já fica encantada, porque a igreja é o artista da minha igreja. E assim a gente vai vendo pessoas e mais pessoas que muitas vezes estão ali atrás de um benefício. Seja a fama, seja o poder, seja a cura, seja pelo ensino, seja pelo que for. Bem, onde eu chego com tudo isso? Igreja que é igreja e não confronta as pessoas, igreja que é igreja e só prega amor e sinais e prodígios, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele vai falar sobre o amor, ele também vai falar sobre a justiça.
Ao mesmo tempo que Ele vai estender a mão, Ele vai dizer para a gente se arrepender do pecado. Ao mesmo momento que Ele diz que a gente nele tem poder e autoridade, mas é poder e autoridade através de uma vida de santificação, e não de qualquer forma, e por aí vai. Tem uma frase, pode... Era antes, por favor, que diz: o evangelho que não confronta o pecado, o evangelho que não combate as heresias, faz com que porcos se sintam confortáveis, achando que muitas vezes são ovelhas. Essa é uma triste realidade. Quando a pessoa não é confrontada, quando a pessoa não é instruída na palavra de Deus a ser transformada e restaurada por Jesus Cristo, e ela está num ambiente que só fala palavras doces e suaves, amanhã ou depois ela simplesmente abandona. Se ela não tiver conhecimento, entendimento, que às vezes precisamos ser confrontados para seguir uma vida reta e justa para com Jesus. Prosseguindo, como filhos de Deus, Jesus espera de nós um compromisso. E quando eu olho para a palavra compromisso, eu tenho uma palavra que me vem muito à mente, que é seguir. Mateus capítulo 4, pode passar por favor? Mateus capítulo 4, essa palavra seguir, ela vai falar muito acerca de quem é comprometido em relação a quem tem interesse. Mateus capítulo 4, versículo 18, vai dizer lá: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. No sentido bíblico, seguir é uma palavra muito profunda, e ela está atrelada a comprometimento. Seguir, quando uma pessoa dizia que ia seguir um mestre, ela estava dizendo assim: olha, eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou seguir as suas instruções, eu vou seguir as suas orientações, eu estou compactuando com a forma como essa pessoa se movimenta, pensa, fala, age e por aí vai. Essa pessoa vai ser o meu modelo, o meu referencial de vida. Essa pessoa vai ser o meu mestre. Então, quando os discípulos largaram ali as suas redes e seguiram Jesus, eles estavam literalmente abrindo mão da sua forma de pensar. Eles estavam abrindo mão dos seus conceitos, dos seus valores, para que seguirem agora um novo valor, um novo conceito, um novo entendimento de vida, que era ensinado por quem? Pelo mestre, nesse caso, Jesus. Ao aceitarem o convite de Jesus, eles escolheram não apenas mais viver para eles, mas eles estavam batendo no peito e dizendo: olha, nós vamos seguir os princípios, os valores do nosso mestre. Eles estavam dispostos a aprender os ensinos, a ressignificar a mente, e aquilo que eles pensassem diferente, abrirem mão para pensar de acordo com aquele a quem estava os instruindo. Isso significava seguir Jesus. Isso significava ser comprometido com Jesus. Isso significava ser discípulo de Jesus. Todavia, hoje, muitos membros das igrejas conhecem a Jesus, mas nunca o seguiram. Hoje, talvez, nunca uma geração conheceu tanto a Jesus, mas apenas o conheceu, não o segue. E não o segue por quê? Porque eu não estou disposto a ressignificar a minha mente. A Bíblia está ultrapassada. Esses valores não servem para mim. Gente, não tem como eu me comprometer com Jesus
se eu não abrir mão das minhas crenças e dos meus valores. Não tem como eu me comprometer com Jesus e dizer, olha, eu vou te seguir, se eu não estiver disposto a ter Ele como o primeiro na minha vida, a ter os princípios e os valores dele como referencial na minha vida. Tudo o que eu cria até aqui, todos os meus valores, do dia que eu conhecia Jesus, para diante, precisam ser novos, ressignificados, transformados. Então aquele que mentia não mente mais, aquele que carregava o rancor, a falta de perdão, precisa aprender a liberar, a dar outra face. Aquele que se vingava, não se vinga mais, porque tudo se fez novo, nova vida. Agora, não podemos mais ficar cantando, tal qual Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não dá. Acho que eu vou entrar no louvor. Não dá. Quando eu conhecia Jesus, fez tudo novo. Pessoas que estão interessadas, elas andam, elas procuram andar com, mas elas não ressignificam a mente. Elas não transformam o seu modo de pensar e viver. Mas aquele que se compromete, que entende realmente o que é seguir a Jesus, ele está disposto a abrir mão de tudo em prol do seu Senhor. Aquele que devias conheceu a Jesus e o segue, ele pode tal qual o apóstolo Paulo dizer, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E aqui fica essa indagação para você. Você poderia dizer isso essa noite? Você poderia dizer, olha, não sou eu mais quem vive, mas é Ele que vive a partir de mim. Você pode dizer isso? Pense aí. Bem, um dos principais impedimentos para as pessoas não seguirem a Jesus, ou para as pessoas não serem comprometidas com Jesus, sabe quais são? As desculpas. Desculpa em cima de desculpa. E cá entre nós, observando aí ao longo desses 10 anos, eu já cansei de ver assim, cara, é questão de tempo. Tem gente que tu sabe que é questão de 2, 3, 5 anos, e a pessoa se perde. E se perde por quê? Não é que a gente é um bruxo espiritual, não é isso. Mas se perde porque tu tenta orientar a pessoa, tu tenta ajudar a pessoa, tu tenta instruir a pessoa, tu tenta fazer com que ela conheça mais a Deus. Mas tu não vê interesse. A pessoa só quer o ambiente, mas não quer se consagrar, não quer se santificar, não quer abandonar o seu eu, o seu modo de vida. E tu sabe que daqui a pouco, quando o movimento dentro do corpo acontecer, é 2, 3 que casa com alguém de outra igreja, o outro vai para um outro lugar de trabalho, o outro se formou e vai para uma outra cidade, e aí os grupos de amigos vão se findando, a pessoa diz, não estou mais animado para ir na igreja. A culpa é da igreja? Ou a culpa é da pessoa? Tem gente que sempre esteve no meio pelos interesses. E aí os interesses, como eu falei, das bênçãos, mas também dos grupos de amigos. São gente boa. Eu gosto de andar com eles. Poxa, o Aurélio faz uma carne boa. A pessoa gosta. Mas depois um vai para uma cidade, outro vai para outra, acabou o interesse. Muitas pessoas, tal qual na Bíblia, buscam a Jesus pelos interesses. E aí ficam dando desculpa para não viver uma vida de consagração, de comprometimento. E as desculpas, elas são tão claras, e elas 2000 anos se passaram e elas continuam as mesmas. Foi passado ali já, Mateus 4,
deixa eu ver, Lucas 14, né, vai dizer, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou um seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar as desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O versículo 18 vai dizendo que tudo isso não passava de desculpas. 2000 anos se passaram e as desculpas continuam as mesmas. Eu não posso me envolver, pastor, porque eu estou muito envolvido no meu trabalho. É a hora de eu ganhar dinheiro, é a hora de eu fazer hora extra, é a hora de eu ir para cima. Pastor, eu não posso me envolver, eu acabei de casar, é tempo de curtir o início do casamento. Eu não posso me envolver, comprei um sítio e todo final de semana a gente vai para o sítio. 2000 anos se passaram, as desculpas são as mesmas. Bem, olha só o contraste. O que Jesus diz às pessoas que possuem até interesse, mas não são comprometidas. Lucas 14, 26 vai dizer, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele está indo além do interesse, ele está dizendo, olha, só tem como me seguir se você for comprometido. Só tem como caminhar comigo se você realmente dedicar a sua vida para mim. O meu compromisso com Jesus, o seu compromisso com Jesus deve ser tal qual do apóstolo Paulo, de poder bater no peito e dizer, olha, fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. E isto é dizer em todos os lugares. Nós não vamos entrar num negócio ilícito porque não fecha com os valores do reino. Na classe de aula, vão fazer uma proposta indecente, nós não vamos entrar porque não fecha com os valores do reino. Vão fazer um negócio ilícito que vai ter um ganho muito bom num primeiro olhar, mas não é correto aos olhos de Deus. E nós não vamos fazer, porque um filho de Deus não se mete nessas histórias. Então Deus espera de nós literalmente uma entrega total, um comprometimento com Ele, aonde nada nem ninguém fica em pé de igualdade, mas Ele acaba sendo o primeiro em tudo em nossas vidas. Pode passar ali? Mateus capítulo 6, versículo 24, vai dizer, ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Em outras palavras, se ele não for o seu senhor, algo ou alguém será. Ele precisa ser o nosso Senhor. Lucas 9 vai dizer, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus responde, ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. As prioridades, precisamos ver diariamente quais são as nossas prioridades. Todas as vezes que a gente inverter família primeiro, Deus segundo e por aí vai, já estamos escolhendo um Senhor. Primeiro lugar da nossa vida precisa ficar claro, é Deus. E baseado em Deus eu tenho valores, princípios, crenças que regem a minha vida para nortear a minha família, para nortear o meu trabalho. Mas quando a família vem em primeiro e Deus em segundo, amanhã ou depois, o esposo ou a esposa perdeu a beleza, já era. Amanhã ou depois, o esposo ou a esposa
não está numa fase muito boa, está meio de mal com a vida, tudo é divórcio. Por quê? Princípios. Então, se Jesus ele é o primeiro, e nós temos ele como prioridade, a nossa vida vai ser redigida pela forma como a gente vê isso aí. E aí a gente se entrega totalmente. Lucas 9 vai dizer: disse a ele a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é naquela hora da revolta. Sabe aquela hora que você está querendo extravasar, querendo mandar as pessoas para os confins da terra, que você não aguenta mais o trabalho, o casamento, sei lá o que for, e você diz: olha, não, espera aí, eu tenho Deus que é quem dirige a minha vida, é Ele quem norteia, é Ele que é meus princípios, meus valores, e baseado nisso eu tenho que dar outra face, eu não posso responder, eu tenho que me acalmar. Mas também ali sacrifício. Lucas 21 vai dizer: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos eles deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Seguir a Jesus envolve sacrifício. Nós precisamos nos sacrificar por Ele. A gente entregar o nosso tempo, entregar a nossa oferta, entregar os nossos dons à disposição dEle. Mas muitas vezes a gente só quer receber. A gente vem no culto e espera que as cadeiras estejam no lugar, que o chão esteja limpo, que as músicas estejam redondinhas, mas não nos colocamos à disposição dEle para fazer qualquer coisa. Por quê? Não tenho tempo. Tenho que curtir o sítio, tenho que curtir a família, tenho que aproveitar isso, tenho que aproveitar aquilo. Gente, a gente tem, como alguém disse esses dias, todos nós temos 7 dias e 24 horas por dia, e aqui entre as prioridades, o sacrifício. Precisamos aprender a nos sacrificar. Pessoas comprometidas se sacrificam. Pessoas que estão vivendo o interesse apenas exigem. Bem, comprometer-se com Jesus, portanto, ele envolve muitas coisas. Comprometer-se envolve um relacionamento pessoal com Ele. Comprometer-se com Jesus envolve uma vida de consagração. Envolve uma vida de oração, uma vida de busca da palavra de Deus, uma vida de procurar conhecê-lo melhor. Buscar Jesus, se comprometer-se com Ele, envolve uma disposição em se sacrificar. Disposição em sacrificar-se. E aqui, para que tudo aconteça, ao longo da semana, a gente tem pessoas sacrificando o seu tempo para servirem ao Senhor por meio de um grupo pequeno. Pessoas sacrificando o seu tempo para manterem a casa de Deus em ordem. Pessoas sacrificando muitas vezes as suas finanças, dando até o que não tem muitas vezes, para que a casa de Deus seja sustentada. A gente precisa de disposição para sacrificar, mas também prontidão para iniciar uma vida nova. Não tem como seguir a Jesus com o meu eu e os meus achismos. Não tem como eu ser comprometido com Jesus, achando que a vida é da forma como eu penso. Nós temos um manual que nos instrui, um manual de regra e fé. E é o que está ali que deve nortear a nossa vida, e não o que eu acho, eu penso. Se fosse por isso, meu Deus, eu gostaria que pessoas boas fossem para o céu. Eu, Vinícius. Mas infelizmente vai ter mais pessoas, infelizmente não, felizmente, que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai ter mais gente boa no inferno do que pessoas ruins. E isso por quê? Porque eu e você muitas vezes achamos que a pessoa é boazinha, vai para o céu. Não. Vai ter mais gente boa no inferno do que
gente ruim, pode ter certeza disso. Eu digo isso com pesar, porque eu tenho pessoas na minha família que são seres humanos maravilhosos, pessoas boas, que ajudam o próximo, que abdicam das suas vidas para servir as pessoas que estão enfermas, doentes, que tiram do que não tem para dar para quem não tem. E se morrer hoje, eu sei que vai para o inferno, porque não conhecem a Jesus. Então, pessoas que estão interessadas em Jesus, elas querem seguir o Jesus da sua cabeça. Mas pessoas comprometidas com Jesus, elas conhecem o Jesus da palavra de Deus. Bem, pessoas comprometidas com Jesus, elas buscam viver em santidade. Elas procuram lutar contra o pecado. Sim, o comprometido vai pisar na bola, sim, o comprometido vai pecar. Mas ele vai se arrepender. E ele vai dizer: eu pisei na bola, eu errei. Essa prática não condiz com a minha pessoa em Jesus Cristo. O interessado não está nem um pouco preocupado. No próximo domingo ele vem na igreja e está tudo certo. Mas aquele que se compromete com o Senhor da palavra, ele simplesmente vai dizer: olha, não dá. Esse tipo de ação, de vida, não é para mim. Pessoas que se comprometem com Jesus, portanto, elas têm disposição para colocar Ele acima de tudo e todos. Ele é o primeiro e ponto. Ele é o primeiro e ponto. Não vai ter pai, mãe, marido, esposa, filho que vai dizer: olha, se tu for lá, acabou o casamento. Acabou. Acabou o casamento, mas não acabou a minha fé em Cristo Jesus. Bem, concluindo, gostaria de ressaltar então que ter interesse pelas coisas de Deus não é o mesmo que ser comprometido com Ele. Você pode gostar do ambiente, você pode achar que o lugar é maravilhoso para os filhos crescerem, você pode gostar dos louvores, você pode gostar de tudo isso, mas se a sua vida não for de comprometimento com Ele, no final dos tempos, de nada adiantou. Quanto mais comprometido uma pessoa for com Deus, maior será a sua vida de comunhão com Ele. E aqui entre nós, pensa aí, como vem sendo a sua vida e o seu comprometimento para com Ele? Quando foi a última vez que você orou? Falando sério, quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você pegou uma Bíblia na mão, abriu ela e leu e pediu: Senhor, o que tu quer me ensinar com isso aqui? Quando foi a última vez que você dedicou o seu tempo, os seus recursos, os seus dons para o Senhor? Quantas foram as suas desculpas até hoje? Você viu ali na parábola que Jesus conta. Bens, trabalho, família. Há 2000 anos as desculpas são as mesmas. Quantas foram as suas desculpas até hoje para não se envolver com o reino de Deus? E a pergunta que não quer calar: Jesus ocupa literalmente o primeiro lugar na sua vida? Ou você tem outros senhores? Ou você tem outros senhores? Jesus ocupa o primeiro lugar? Ele é o trono de adoração da sua vida? Ou você tem outros senhores? Pessoas interessadas possuem um monte de deuses. É o Deus pai, é o Deus marido, é o Deus filho, é o Deus namorada, é o Deus academia, é o Deus futebol, é o Deus... Existe um monte. Gostam do ambiente, mas não querem se comprometer. Não querem se render, não querem abrir mão e tudo mais. Concluo, pode passar, com uma frase que diz
No reino de Deus não há espaço para amigos do Evangelho. No reino de Deus não há espaço para pessoas interessadas. E eu falo isso exortando essa noite, porque o dia que nós subirmos, eu gostaria de ver toda essa igreja lá. De nada, sinceramente, gente, de nada adianta encher um auditório e chegar no céu com meia dúzia de gente. Então, essa noite, eu quero lhe desafiar. Eu não sei como você vinha até aqui caminhando com Jesus. Não sei como que você vinha se posicionando. Hoje não tem mais nada para fazer na minha agenda. Hoje eu vou no culto. Como que você vinha se posicionando no reino? Como um embaixador? Como um atalaia? Pessoas que são comprometidas? Ou como um mero telespectador? Espero que, por meio dessa mensagem exortativa, e quem me conhece sabe, poucas são as palavras exortativas. Quando Deus me conduz a trazer esse tipo de reflexão, é porque realmente Ele me incomodou já há muito tempo. Como que você vem se posicionando? Enquanto a gente canta, fique de pé e fale com Jesus. Fale com Jesus. Se de repente você chegou aqui essa noite como um mero telespectador, uma pessoa que tinha um interesse mas entendeu que não dá mais para continuar assim, faça a sua oração com Jesus, de quebrantamento, de arrependimento, e diga: Senhor, eu quero me posicionar, eu quero me comprometer. Eu quero me comprometer com o Senhor. Não dá mais para viver apenas assistindo o culto. Eu preciso me consagrar, me doar, me colocar à disposição para que o seu reino avance.